Fala galerinha genial, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a professora Stephanie e você está no Matemática com Sté. Hoje eu quero falar com vocês sobre um conteúdo que sempre cai nas provas do IFRN. Sem brincadeira, na prova entre 2011 e 2012, 25% da prova de matemática tinha esse assunto. Você quer saber que assunto é esse? Ficou curioso? Então espera aí que eu volto já. Antes de revelar que assunto é esse, primeiro deixa eu te pedir, já deixa aí o teu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações para que toda vez que eu coloque vídeo novo, você seja o primeiro a ser avisado. E tem mais, sempre vou trazer assuntos recorrentes do IFRN. Vou fazer uma série de vídeos e como cai na prova. Além de conteúdos ministrados sobre esses assuntos recorrentes, eu também vou trazer para vocês questões que caem desses assuntos e como cai. E vou te ajudar a solucionar. Então, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E assim, vocês passem na frente da concorrência. Então, vamos lá? Mas, peraí, antes de te explicar que assunto é esse, você precisa identificar e entender alguns conceitos básicos e importantes, certo? Que conceito é esse, então? É grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Mas o que são grandezas, afinal? Grandeza é tudo aquilo que podemos medir ou contar, certo? Tipo massa, tempo, velocidade e muitas outras coisas. Medidas, tá? Altura, latitude, altitude. Então, isso são grandezas. As grandezas, ela recebe o nome de diretamente proporcional e inversamente proporcional. E você vai entender por que isso. Vou fazer uma leitura aqui e preciso que você preste atenção nas grandezas e nas relações ou nas reações que elas têm entre si. Assim você vai identificar o que é uma grandeza diretamente e o que é uma grandeza inversamente proporcional. Marcos precisa descongelar sua comida e para isso utiliza o micro-ondas. Para saber a medida do tempo necessária, ele faz uma busca no manual do aparelho e encontra o quadro a seguir para o tipo de alimento que ele precisa descongelar. Olha aqui, temos o quê? Temos exatamente 100 gramas que descongela em 2 minutos, 200 gramas que descongela em 4 minutos e 300 gramas que descongela em 6 minutos. Eu não sei se você conseguiu notar ou prestar atenção, mas se duplica a grama, se dobra a grama, os minutos também dobram. Se triplica a grama, os minutos também triplicam. Você conseguiu notar isso aí? É interessante, não é? Eu vou chamar as minhas grandezas de massa e minhas grandezas de tempo de y, tá certo? Massa x, tempo y. Você percebe que existe um aumento aqui das grandezas, não é? Então, grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas que, se uma aumenta, a outra também aumenta. E a característica especial das grandezas diretamente proporcional é que a razão entre essas grandezas sempre vai dar uma constante. Como assim? Perceba, se você pega 100 e divide para 2, 200 e divide para 4 e 300 e divide para 6, você vai ter uma constante. Que constante é essa? A 50. Não é verdade? Você vai ter o quê? Você vai ter 50, que é a sua constante. Agora, gente, grandezas diretamente proporcionais, podemos concluir o quê? Se o x aumenta, o y também aumenta. Se o x diminui, o y também diminui. Nós conseguimos, então, pela regra da proporção, da proporcionalidade, que a gente tem que x e y vai ser igual a uma constante chamada de 50, né? Um K, que a gente chama de 50 aqui. A gente fazendo a regra da proporção, que você já sabe qual é, se você ainda não sabe qual é, aqui
Aqui no card eu vou deixar um link para você assistir, um cardzinho para você assistir sobre proporção que eu tenho aqui no meu canal, para você entender as regras da proporcionalidade, para você entender as propriedades da proporção, tá? E assim você pode vir para esse vídeo sabendo disso, tá? Então vai lá. Aí, ó, x vezes 1 vai dar x, 50 vezes y vai dar 50y. Aí eu pergunto para você, gente, se nós quisermos descobrir aqui quanto seria necessário, quantos minutos necessário para descongelar 800 gramas, o que que a gente ia fazer? 800 gramas é a minha variável x, então seria 800 gramas é igual a 50y. 800 dividido para 50 é igual a y. Por quê? Se está multiplicando, passa dividindo. 800 para 50 dá quantas gramas, gente? Faz o cálculo aí. Se a gente diminui aqui, tira aqui, ó, 80 para 5, vai dar o quê? Vamos fazer juntos os cálculos. 80 dividido para 5. Aqui vai dar 1, que vai dar 5, que vai dar 30. Aí aqui vai dar 6, então dá 16 minutos. Então, é necessário 16 minutos para aumentar. Entendeu isso aí, gente? Essa é a grandeza diretamente proporcional. E a grandeza inversamente proporcional? O nome já diz inversamente, ou seja, ela reage de forma inversa. Olha aqui, nós temos que Bianca vai viajar para a casa de seus pais. Como ela precisa estimar a medida do tempo necessário para completar essa viagem, ela realizou uma pesquisa. Essa pesquisa aqui, ó. Perceba que quando a minha velocidade duplica, o meu tempo faz o quê? Diminui. Quando a minha velocidade triplica, o meu tempo faz o quê? Divide também, fica 1/3, fica na metade. Não é isso? Gente, isso acontece porque existe uma característica das grandezas inversamente proporcional. Que característica é essa? Que a razão entre elas vai ser exatamente a multiplicação entre as raízes, entre as grandezas. Então, tem um x vezes y vai ser igual a 30 vezes 540. Pode fazer que você vai descobrir que vai dar 16.200. Do mesmo jeito que 60 vezes 270, do mesmo jeito que 90 vezes 180. A gente pode reescrever essa grandeza da seguinte maneira: x está para o inverso de y. Se o inverso de y aqui é 1.600, né, 1.200 aqui é a proporcionalidade, a gente multiplicar aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter que x é igual a 1.600 dividido para y. Olha aqui, gente. Significa, então, que a gente pode concluir que sempre que a gente estiver falando de uma grandeza inversamente proporcional, quando o x diminui, o y vai aumentar, ele vai inverter a situação, tá? Porque x ele é inversamente proporcional a y. Então, quando o x vai... Para mim descobrir quem é x, eu vou ter a constante dividido pelo meu y. Do mesmo jeito aqui, vai ser a constante dividido pelo meu x. Isso aqui é o que é grandezas inversamente proporcional. E sua característica principal é qual? Olha aqui, voltou para cá. Eu vou usar aqui para você entender. Eu tenho um xy é igual x 1 sobre y, que é a propriedade inversa, é igual a 16.200. Se eu multiplico aqui e aqui, eu vou ter que x é igual a 16.200 dividido para y. Se eu for continuar aqui a regra da proporcionalidade, gente, eu vou ter que x vezes y é igual a esse valor. Por que isso? Porque essa é a característica principal das grandezas inversamente proporcionais, certo? Isso aqui vai servir quando você for fazer o que é o tópico importante dessa aula, que é exatamente regra de 3, simples e composta. Gente, sem brincadeira. Esse assunto é o que mais cai em todas as provas do IFRN.
sem brincadeira nenhuma. Você pode pegar aí todas as provas e pesquisar. Sempre vai ter uma ou duas questões, 3 questões. E nas últimas provas foram 5 questões sobre regra de 3, razão e proporção. Então fica pronto aí, fica atento, porque você vai hoje aprender a desenrolar esta regra, tá legal? Agora sim, vamos para o momento mais esperado por vocês, o nosso tópico essencial para todas as provas do IFRN. Gente, regra de 3. Mas afinal, o que é regra de 3? Regra de 3 é uma ferramenta que é utilizada para encontrar uma de 4 grandezas. Quando nós temos uma grandeza desconhecida e conhecemos 3 grandezas, nós usamos a regra de 3, tá? Eu não vou ficar muito no conceito, eu vou te mostrar como solucionar as questões com regra de 3. Primeiro, vou te mostrar as regras de 3 sem ser, que aparece no IFRN, e depois eu vou te mostrar as provas do IFRN com essas questões, tá? Questões da prova com esses conceitos. Então, regra de 3 simples. Por que é simples, gente? Regra de 3 simples, nós chamamos assim quando tem apenas 2 grandezas, tá? Então, toda a regra de 3, toda a ferramenta, toda a proporção que aparecer com 2 grandezas, nós vamos usar a ferramenta da regra de 3 simples. Quando tem 3 ou mais grandezas, nós usamos a regra de 3, que é a composta. Então, a regra de 3 simples, quando tem 2 grandezas, a regra de 3 composta, quando tem mais de 2 grandezas. Até aí, tudo bem? Então, vamos para a primeira aplicação deste conteúdo. Para conseguirmos resolver esse conteúdo, nós precisamos primeiro montar as nossas proporções, tá? Porque a regra de 3, ela tem muito a ver com proporção, né? Já que temos a ver com grandezas. Então, vamos lá. Vamos primeiro ler aqui. Um motoqueiro a uma velocidade média de 40 km percorreu um trajeto em 6 horas. Qual tempo esse motoqueiro gastaria para fazer esse mesmo trajeto se a sua velocidade fosse de 80 km por hora? Gente, primeiro a gente marca o quê? A gente prepara uma tabela com grandeza embaixo de grandeza. Então, a gente vai ter velocidade média e a gente vai ter tempo. A velocidade média, ele diz que percorria em 40 km por hora um trajeto de 6 em 6 horas. Quantas horas vai ser necessário se a gente tiver um trajeto, uma velocidade de 80 km por hora? Então, gente, pensa aqui uma situação aqui, olha. O que está acontecendo com a velocidade média? Está dobrando. Então, pensa comigo, se você dobra a sua velocidade média, você vai chegar no seu percurso na metade do tempo, não é isso? Você vai chegar no seu percurso na metade do tempo. Então, nós temos aqui uma grandeza inversamente proporcional. A gente precisa nem fazer a regra aqui. Primeiro, a gente só pensando, se a gente raciocinar. Quem é a metade de 6, gente? A metade de 6 é exatamente quem? Exatamente 3. Então, quer dizer que 3 horas eu chegaria se a minha velocidade fosse de 80 km por hora. Mas como a gente precisa muitas vezes usar o nosso raciocínio para fazer o cálculo sem pensamento lógico, a gente pode fazer assim, gente, ó. 40 vezes 6 é igual a 80 vezes x, que a gente não sabe quem é. Por que isso? A gente tem aqui uma grandeza inversamente proporcional, que a gente viu que a característica da grandeza inversamente proporcional é o quê? É a multiplicação entre as suas grandezas, né? A multiplicação entre as suas grandezas. Então, a gente vai fazer exatamente isso. Por isso, gente, que sempre que tiver uma grandeza inversamente proporcional, você vai multiplicar na horizontal. Por quê? Porque é uma das características da grandeza inversamente proporcional. Então, eu vou ter 40 vezes 6 igual a 80 vezes x. Eu posso organizar isso aqui como sendo 40 vezes 6 dividido para 80. Aí você não vai precisar fazer essa multiplicação toda, tá? Você pode cancelar esses zeros aqui e simplificar essa questão.
eu posso dividir 4 por 2, ou por 4, e aí eu vou ter 1 aqui, e aqui por 4 eu vou ter 2 aqui. Então, eu vou ficar com 6 dividido para 2, e eu vou ter que meu x é igual a 3. O resultado que nós encontramos aqui. Certo, gente? Então, pessoal, grandezas inversamente proporcional, regra de 3. Sempre que tiver uma regra de 3 com grandezas inversamente proporcional, você vai multiplicar na horizontal, certo? Por quê? Porque as grandezas inversamente proporcionais, ela tem uma característica importante que é o quê? O produto entre elas é igual a uma constante. Então, você tem que ter isso em mente. Se você não entendeu isso, volta esse vídeo para não dar trabalho para você quando for fazendo questões do IFRN, tá? Vamos para mais um assunto, mais uma questão? Acertando 8 questões de uma prova, um aluno obteve nota 5. Então, vamos lá, a gente já sabe que tem que marcar, né? Acertando 8 questões, obteve nota 5. Se tivesse acertado 12 questões nesta mesma prova, qual seria a sua nota, supondo que todas as questões possuem o mesmo valor? Vamos organizar, certo? Primeiro, questões. Segundo, nota. Acertando 8 questões, ele ganhou 5 pontos. Acertando 12, quanto ele ganharia? Pensa comigo. Se aumenta aqui, se aumenta o número de questões que eu acerto, aumenta também a minha nota, não é lógico? Por isso. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou ter uma proporção que é diretamente proporcional. E na lógica da diretamente proporcional é o quê? 8 está para 12, assim como 5 está para x. O que ela diz? Lembra que diz? Na diretamente proporcional, a divisão de 8 para 12 vai ser igual à divisão de 5 para x. Se eu tenho duas proporções aqui, então eu vou usar o que eu chamo de cruz credo, meio pelos extremos. Então, eu vou ter 8x é igual a 12 vezes 5. X vai ser igual a 12 vezes 5 por 8. Gente, se você vê que dá para simplificar, você simplifica, porque fica melhor para você resolver as questões mais rápido e mais facilmente. Então, olha, o 12 e o 8 são múltiplos de 3 ou são múltiplos de 4. Então, se eu dividir 12 por 4, eu vou ter 3. Se eu dividir 8 por 4, eu vou ter 2. Então, eu vou ficar com 3 vezes 5, que vai dar 15, dividido para 2, que vai ser exatamente 7,5. A nota desse menino seria de 7,5, certo? Essas que vocês viram são exatamente o quê? Regra de 3 simples, porque existe apenas duas grandezas. A gente vai ver agora a regra de 3 composta. Uma fábrica, em 7 dias, trabalhando 3 horas ao dia, produz 1.470 telhas. Quantas telhas ela produzirá trabalhando 8 horas ao dia em um período de 10 dias? Vamos primeiro organizar nossas grandezas. Dia, hora e telha. Nós sabemos que em 7 dias, durante 3 horas, produzimos 1.470 telhas. Aí quer saber quantas telhas vamos conseguir produzir trabalhando 8 horas por dia durante 10 dias. Gente, regra de 3 compostas, você precisa saber de uma informação importante. Você vai ter que fixar essa coluna aqui que tem o x no seu lado esquerdo. Então, vai ficar 1.470 sobre x é igual a quem? Agora que você fixou, você vai fazer o quê? Comparar, tá? As outras grandezas, as outras colunas com a sua coluna base, que é essa coluna que tem o x. Tá legal? Então, se eu aumento o dia, eu aumento ou diminuo a quantidade de telha? Eu aumento a quantidade de telha. Então, vou manter porque é uma proporção. Uma proporção o quê? Uma grandeza diretamente proporcional.
Se eu aumento a quantidade de horas, eu também vou aumentar a quantidade de telhas. Então, vou manter aqui. Após fazer isso, você vai multiplicar, tá? O que está após a igualdade, para a gente poder ficar com uma regra de 3 simples. Porque a regra de 3 composta está incluída dentro dela uma regra de 3 simples. Então, é simplesmente fácil de fazer. Não é um bicho de 7 cabeças. Vou multiplicar 7 por 3 e 8 por 10. 10 por 8. Vamos ficar, então, com 1.470 sobre x é igual a 21 sobre 80. Gente, a gente vai fazer o que agora? Regra de 3, tá? Regra de 3 simples, meio pelos extremos. Nós vamos ter, então, que 21x é igual a 1.470 vezes 80. X vai ser igual a 1.470 vezes 80 dividido por 21. Gente, você vai tentar ver se você consegue simplificar para ficar mais rápido e mais fácil para você. Eu percebi pela minha prática que 1.470 é divisível por 21. Então, se eu vou dividir tanto em cima quanto embaixo por 21. Então, aqui em cima, nós vamos ficar com 70 e aqui embaixo com 1. 70 vezes 80, nós vamos ficar com 56 mil. Então, nós íamos produzir 5.000, perdão, nós íamos produzir 5.600 telhas. Certo? 5.600 telhas em 10 dias, com 8 horas trabalhadas em cada dia. Ok? Agora vamos para outra. Já que a gente tem a regra de 3 simples, direta e inversamente proporcional, nós também temos a regra de 3 simples, ou a regra de 3 composta também direta e inversamente. Essa aqui foi a direta. Vamos para a inversa. Vamos continuar. Vamos agora para a inversa, né? 10 trabalhadores em 9 dias de 8 horas preparam um terreno de 40 ares. Em quantos dias de 9 horas, 12 trabalhadores idênticos aos primeiros preparam um terreno de 48 ares? A gente já sabe que tem que organizar as grandezas. Então, a gente tem dias, horas, temos o terreno, né, que é a medida do terreno, e temos trabalhadores. Vou botar aqui T2, que é o trabalhadores, né? Aí, o que acontece? A gente tem 10 trabalhadores. Vamos alterar, gente? Vamos botar aqui só T para trabalhadores, tá? E aqui a medida do ares, a gente coloca A, para não dificultar para vocês. Ares, aqui, pronto. Então, 10 trabalhadores em 9 dias, 8 horas por dia, consegue preparar um terreno de 40 hectares, certo? Em quantos dias, olha, então já tem aqui, em quantos dias, 9 horas, 12 trabalhadores conseguem 12 trabalhadores conseguem 48 ares, né? Hectares, que é o ares que tem lá. Então, bora lá. Como a gente já sabe, a gente vai fixar essa coluna aqui, que é a coluna do x. Então, 9x vai ser igual. Agora, a gente vai comparar essas três com essa daqui. E aí, gente, aqui vem o pulo do gato, certo? Que pulo do gato é esse, professora? É que na regra de 3 simples, você viu que a gente não a gente não precisava inverter, que você descobriu que a gente ia fazer em horizontal, né? Multiplicação horizontal. Mas aqui a gente não tem como fazer a multiplicação horizontal, então a gente precisa inverter as que são proporcionalmente inversas, tá? Então, fica aí que o pulo do gato é essa. Você vai comparar todas as grandezas que você tem com a fixa, que é a base x, que a gente tem a coluna fixa, que é a coluna do x, e aí você vai conseguir fazer essa grandeza inversamente proporcional. Então, se liga aí que você vai entender isso bem direitinho.
Então, ó, pensa comigo. Se aumenta as horas, o que acontece com o dia? De fato, diminui a quantidade de dias. Então, aqui a gente vai ter que inverter. Gente, a gente vai ter que inverter isso aqui. Por quê? Porque na nossa regra anterior, a gente faria o quê? A gente multiplicaria cruzado, né? Ou a gente multiplicaria em horizontal. Perceba que agora que se eu multiplicar aqui cruzado, vai dar certo, olha. Vou multiplicar 9 por 8 e vou multiplicar 9 por x. Então, não vai dar errado, tá? Aqui, gente, se eu tenho 40 hectares e eu aumento esses ares aqui, o que vai acontecer com dias? Vai aumentar também. Então, esse aqui é proporcional, tá? E se eu aumento o trabalhador, o que acontece com o dia? Diminui a quantidade de dias. Então, aqui a gente vai inverter também. Gente, para não ficar muito assim, muita multiplicação complexa e muito longo, vocês podem simplificar, facilitem para vocês a simplificação, certo? Eu posso simplificar aqui, ó, o 8 e o 40. Eu posso dividir 8 por 8, que vai dar 1, e 40 por 8, que vai dar 5. E agora a gente consegue também. Agora a gente consegue multiplicar isso aqui, tá, gente? A gente vai multiplicar agora. Aliás, a gente consegue simplificar também o 48 pelo 12. Se eu divido aqui por 12, vai ficar 1. Se eu divido aqui por 12, vai ficar 4. Pronto, agora a gente pode multiplicar. Então, vai ficar 9x, 9 está para x, assim como 9 vezes 5, 45. 45 vezes 1, 45. Dividido 4 vezes 10, 40 vezes 1, 40. Gente, perceba uma coisa aqui. Quando a gente multiplicar isso aqui, o 9 vai dividir o 45. Então, a gente pode simplificar. Mas se você não ficar confuso, eu vou mostrar aqui. Ó. Vai ficar assim, ó. X é igual a 40 vezes 9 dividido para 45. Por quê? Fazer 45 vezes x vai dar 45x. 40 vezes 9. Depois não vai ter que dividir por 45? Então, a gente já pode simplificar. 9 dividido para 9 dá 1. 45 dividido para 9 vai dar exatamente 45 por 9 vai dar 5. Então, a gente vai pegar agora 40 e dividir para 5, né? E a gente sabe que 40 dividido para 5 dá exatamente 8. Então, gente, 8 dias seriam necessários para preparar um terreno de 48 ares. Tá? Então, isso aqui é a regra de 3 composta. Tem mais, você percebeu que aqui não tem apenas 3, né? Tem mais de 3 grandezas, mais de 2 grandezas, tem mais de 3 grandezas e sempre vai acabar aparecendo isso. Agora, eu quero que você vá comigo para uma sessão que vai ter nas minhas aulas agora, que é como cai na prova, tá? Então, a gente vai ver agora como é que cai essas questões na nossa prova. IFRN 2010, 2011. Para você ver, gente, que quando eu falei para vocês que de fato aparece, é porque aparece muito essas questões no IFRN, tá? Então, é muito importante vocês adaptarem, vocês assim, dominarem esse conteúdo para que vocês se saiam bem nas provas, porque sempre vai ter uma questão de regra de 3, razão e proporção, muito, muito importante, certo? Então, vamos lá. Considerando que 9 pessoas comam 27 sanduíches em 3 minutos, em quanto tempo espera que 7 destas pessoas comam 126 sanduíches? Vamos organizar? Pessoas, sanduíches e tempo, que é os minutos. Pessoas, 9 pessoas comem 27 sanduíches em 3 minutos. Quanto tempo, ou seja, a gente vai descobrir aqui que é o tempo, eu vou chamar de T. Espera-se que 7 pessoas comam 126 sanduíches. Vamos lá? Você já sabe.
esse camaradinho aqui que tem a incógnita, o x que a gente precisa descobrir, a grandeza que a gente precisa descobrir, vai ficar do nosso lado esquerdo. E agora a gente vai comparar cada um, certo? Pensa comigo, se diminui o número de pessoas, aumenta o tempo, não é isso? Para ser consumido? Então, aqui vai ser inversamente proporcional. Agora, se aumenta o número de sanduíche que vai ser comido, aumenta também o tempo. Então, aqui vai ser manter 27 sobre 126. Gente, lembra, a gente consegue simplificar isso aqui também, tá? Então, 27 e 9 pode ser simplificado por próprio 9. Aqui vai ficar sendo 3 e aqui vai ficar sendo 1. Agora, a gente pode multiplicar, aqui vai dar 21 sobre 126. Pensa comigo, quando o 21 passar multiplicando o t, ele vai dividir o 3, não vai? Vai, então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar o 3 com 21. Vai ficar aqui 1 e aqui vai ficar 7. Agora, a gente pode igualar isso aqui. Então, a gente tem 1t é igual a 7 sobre 126. E a gente já sabe, gente, que esse 7 aqui vai dividir o 126. Que se a gente vai fazer aqui cruzado, vai ficar 7t é igual a 126. T vai ser igual a 126 dividido para 7. Se nós fizermos a divisão, vamos fazer aqui para vocês entenderem. Dividido para 7 vai dar 1, que vai dar 7. 12 menos 7 vai dar 5, baixo 6. 56 dividido para 7 vai dar 8. Se está com dúvida, faça aí. Então, a questão aqui é gabarito, letra C, de concurso. Vamos embora? Agora, vamos para mais uma questão para a gente poder encerrar nossa aula de hoje. 2011 e 2012, gente. Uma gráfica recebeu uma encomenda para confeccionar 1.200 livros de 400 páginas, que serão utilizados na alfabetização de jovens e adultos. Para conseguir dar conta do pedido, solicitou um prazo de 10 dias, mantendo-se as mesmas condições e ritmo de trabalho. O tempo necessário para confeccionar 3.000 livros de 320 páginas será de... Vamos lá? Vamos organizar isso aqui. 1.200 é livros para ser confeccionado, páginas e dias. 400 páginas em 10 dias. Para conseguir dar conta do pedido, solicitou-se, mantendo a condição de ritmo de trabalho, o tempo necessário vai ser 3.000 livros, olha, 320 páginas e dias. Já sabemos. Fixa do nosso lado esquerdo a coluna que tem nossa variável. Agora vamos fazer comparação. Gente, se aumenta a quantidade de livro, aumenta também o dia, não aumenta? Aumenta? Então, a gente vai ter aqui 1.200 por 300, por 3.000. Epa, voltou. 1.200 por 3.000. Gente, vamos pensar. Você tem que fazer sempre essa comparação para que você não se atrapalhe, tá? Sempre fazendo essa comparação. Pensa comigo agora, vou deixar você pensar um pouco também. Se diminui o número de página, o número de dia faz o quê? Diminui também, não é verdade? Então, também é proporcional. Agora, a gente vai simplificar isso aqui. Agora, podemos simplificar cortando os zeros. Então, vamos lá. Cortei um zero aqui, um zero aqui. Cortei um zero aqui, um zero aqui. E a gente também pode simplificar fazendo a nossa divisão, né? 32 divide para 4, ou 12 divide para 4, que dá 3. Deixa eu trocar de cor para ficar melhor para a gente identificar. Dividir para 4 dá 3, e 32 para 4 dá exatamente, se eu não estou enganada, dá 8. Deixa eu ver aqui, só um momento.
Exatamente, dá 8. 34 dá 8. 40 e 30 divide para 5. 40 e 30 divide para 5. 30 dividido para 5 vai dar 6. 40 dividido para 5 vai dar 8. Agora a gente pode multiplicar. Aí a gente pode também simplificar aqui, gente. 8 por 8 vai dar 1. Então vai ficar assim: 10 sobre D vai ser igual a 1 meio, porque a gente vai dividir esse aqui, ó, por 3, dá certo também. E 1 sobre 1. Se a gente fizer só a multiplicação aqui do que sobrou, vai ser exatamente 20 dias. Viu? Que nem precisou de muito cálculo. Basta a base, a simplificação, a nossa base. Então, pessoal, é essa a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tá? Outra coisa, eu quero te pedir para, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque hoje eu quero que você comente aí qual é o próximo vídeo que você deseja ver no canal de assunto que cai bastante no IFRN. Esse é o primeiro vídeo da série Preparando-se para o IFRN, e eu quero muito que você comente aqui embaixo qual assunto você gostaria de ver para que você pudesse se preparar para o IFRN comigo. Tá legal? E ainda tem mais, gente. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram para que você possa também tirar qualquer dúvida que você queira a respeito de qualquer conteúdo do IFRN. Eu podendo tirar suas dúvidas, eu vou tirar suas dúvidas, vou pegar a sua sugestão e vou colocar aqui. Então, quem é inscrito no canal já vai ter um peso extra aí na sua escolha, tá bom? Então, comenta aqui embaixo qual é o próximo assunto que você gostaria que eu publicasse aqui na nossa próxima aula. Eu vou te aguardar. Então, até breve. Tchau, tchau.